a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja presente nesse momento, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias. Nós vamos começar o nosso momento de cantata lendo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 23. 1 Coríntios 1, versículos 18 ao 23. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo, loucura, insanidade. Alguma coisa que se acha completamente fora do padrão, algo que é espantoso. É assim que Paulo descreve a narrativa da redenção. Uma história que nós lemos e é recheada de subversões, de fatos que a um primeiro olhar puramente humano sequer fazem sentido. Na história da cruz as coisas não deveriam acontecer da forma que aconteceram. Na história da cruz, aquele que se diz sensato se apavora e questiona: como pode isso ser possível? Como pode aquele que ocupa a mais alta posição se encontrar na mais baixa desonra? Como é possível que um povo em profunda pobreza trate com desdém a maior oferta de riqueza que o homem pode receber? Quão louca é a história que nos tenta convencer da existência de uma majestade cujos pés se sujam, descalços, nas mais simples estradas do seu próprio reino. Por mais que estejamos distantes da época narrada no texto, talvez nós não sejamos capazes de entender a repulsa que essa palavra deveria provocar em nós. A cruz é uma vergonha. A cruz é sombra, a cruz é humilhação, a cruz é a maior representação do desdém que um coração humano pode sentir por um semelhante. Mas aquele homem pregado na cruz, da qual falamos, se faz um semelhante por vontade própria. E essa é a loucura da pregação. O homem erguido naquele madeiro fez porque quis, alçado para o alto,
mas alçado para a derrota. Na cruz não se enxergava vitória. Uns queriam sinais, guerras repletas de pompa, espólios recheados de ouro. Alguns queriam milagres de batalha. Outros queriam a sabedoria, alcançar o mais alto saber. É loucura imaginar então que um carpinteiro, amigo de pescadores, exposto no altar da vergonha, satisfaria o desejo desses corações. Mas não se dá somente ali o início da explicação do porquê essa história da cruz é dita por Paulo como uma grande loucura. Desde o início, essa é a história de um Deus que utiliza como instrumento uma força que, através da fraqueza, move a sua história. Aquilo que é visto como fraco e como inútil encontra o seu lugar. Então nós abrimos os nossos olhos para ver, por entre as loucuras que são o fio do tecido que compõe a história daquilo que nós cremos. Não é difícil assim, nem está longe de ti o limite que tracei para que possa ser feliz. Entenda o que é viver, pois ser livre é me escolher. Dê ouvidos à minha voz, tu conheces quem eu sou. Ouvindo a minha voz, tua sorte mudarei, pois basta me escolher e tornar-me para ti teu Deus de todo ser e de todo coração, para que tu possas viver. Eis a bênção e a maldição. Vem que proponho diante de ti a vida, o bem e a morte,
seus cabelos com nós, com a sua miragem de não ser o pior, a beleza que encanta em mim é uma renda fácil longe de ti. Uma oferta que sobe do interno de nós, com a sua miragem de não ser o pior, o mais doce fruto colhido em mim é um podre fruto dado a ti. A palavra foi plantada em mim, a infértil terra do seu jardim. A história da loucura da cruz começa muito antes. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Eis que hoje eu proponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. Um jardim fértil, repleto dos maiores prazeres e regado principalmente por um relacionamento perfeito. A harmonia caminhava junto ao homem que habitava na terra perfeita. O que se planta floresce a propósito e principalmente a descanso. Que grande insanidade seria abandonar tudo isso? Que insanidade seria? Diante de um lugar perfeito, onde então poderia haver terra infértil para que se semeasse a ruptura, a separação, a cisão? Onde se encontraria espaço nessa história para o nascimento de uma subversão? E no coração do homem, então, nasce algo para a morte. A rejeição completa de uma oferta de vida que se coloca diante de nós. Bênção e maldição. E dentro de nós, orgulho. Um passo além do que podemos imaginar, para onde pensamos conhecer, achamos saber. A rejeição parte daquele que não tem direito. Parte da criatura. A nós nada cabia, mas nós mesmos tomamos a rédea de uma história que nem sequer era nossa. A primeira inversão da história. Esse relacionamento se desfaz. Nós abandonamos o jardim, mas o Criador do jardim não nos abandona. Dessa forma nós perdemos a nossa terra, o nosso lar, conhecemos a dor e a morte. Mas ainda assim nós saímos de lá com muito mais do que nós merecíamos. Saímos com uma promessa de retorno. A parte ferida não nos deixa. Isso é inimaginável.
Então, tempos depois, nós somos chamados para sermos família, parte de um povo, incontáveis como as estrelas, uma promessa feita ao nosso Pai. Não fomos escolhidos pela nossa força ou pela nossa grandeza, até porque nós nem sequer éramos um povo, era somente um homem, sem relevância, sem riqueza, sem fama no sobrenome. Como alguém o faria grande? Que promessa é essa de se tornar grande? Por que esse povo? Nem ao menos um lar nós tínhamos, e tínhamos uma promessa. Mas com o tempo nós também nos esquecemos dessa promessa. Mas o autor da aliança não. A história segue e nós andamos por terras que não nos pertenciam. Nós vivemos o desespero e a escravidão. Onde está aquele que nós abandonamos? Esse é o nosso clamor. Criador, eu o rejeitei, mas diante do meu sofrimento, aonde você está? No ato inesperado, esse povo agora feito escravo, servo de um Deus que havia sido esquecido, é então salvo. Porque o Deus esquecido e abandonado demonstra misericórdia para com esse povo. De um lado, servos, escravos, sem poder. Do outro lado, a maior nação, o maior rei, o maior exército. Quem imaginaria uma vitória que não fosse do Egito? É insanidade, não faz sentido, é loucura. Mas eles encontram vitória, é libertação. Todos esses relatos nós conhecemos, dos mares que se abrem, dos pães que chovem, da comida que surge do nada. Nem mesmo o furor da natureza e o calor do deserto impedem o exército de peregrinos de prosseguir. Mas o que os impediria então? Novamente o coração. A mesma história se repete, a mesma proposta, os mesmos termos. É o que nós lemos nesse texto. Diante de vocês, a bênção e a maldição, o fruto ou a obediência. E nós lemos a mesma narrativa. O jardim se repete no deserto. E de novo nós preferimos os deuses que nós não conhecíamos. E nós sabemos como essa história continua. Não há intenção alguma de relacionamento da nossa parte, mesmo diante de grandes maravilhas. Ainda que caminhássemos para uma terra prometida, da qual as bênçãos emanavam. Aquele povo era uma terra infértil, era um jardim de areia, um deserto. E mesmo alcançando aquela terra, mesmo nos tornando uma nação, nós nos esquecemos novamente. Que insanidade! Quem nós pensamos que somos? Que direito nós temos? E que esperança então nós podemos ter de que não seremos abandonados?
nossa história então prossegue. O Salmo 137, um salmo duro, feio, sujo. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois eles diziam: arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E o versículo que a gente pula agora, que a gente não gosta de ler. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Feliz aquele que esmagar os seus bebês contra a pedra. Onde está? Nós já ouvimos esse clamor, mas onde está? Onde está a nossa esperança? Do jardim para o deserto, do deserto para uma terra prometida. Nessa terra, o mesmo comportamento do jardim e do deserto. Anos depois, anos de idolatria e abandono, de juízes e reis, nenhum deles no caminho correto. Era a noite, e aquele povo que, como um trovão, escutou a voz de Deus, dizendo tudo aquilo que eles teriam. Como o trovão, na calada da noite, escuta o barulho das rodas dos carros de guerra da Babilônia. E eles vêm para destruir. No mundo antigo, os cercos não eram o tipo de coisa que nós conversaríamos sobre num domingo, num dia feliz. Cerca de 580, 590 a.C., Jerusalém, a cidade santa, é sitiada por um ano. As tropas em volta da cidade não permitiam que nem comida e nem água entrasse. Nenhum homem, nenhuma mulher e nenhuma criança seria poupada, até que se entregassem. Nabucodonosor II, com as suas tropas, humilha Jerusalém. Destrói aquele povo completamente. Não havia mais terra prometida. E quem os guiaria pelo deserto agora não seria mais o próprio Deus. Seriam entregues ao inimigo. Eles seriam guiados. O povo que do deserto foi para a terra prometida, da terra prometida passa pelo deserto de novo para a escravidão. É a mesma história. A história se repete. No caminho para a Babilônia, o povo exilado, destruído, derrotado. Seus líderes já tinham sido levados da cidade. Anos depois, a Babilônia volta para arrasar tudo que restava. Nós lemos as lamentações do profeta Jeremias e vemos ele caminhando por uma cidade onde só existiam escombros. No coração dele só havia lamento. No coração desses exilados também só havia lamento. E num toque de crueldade, um requinte de crueldade, o malfeitor diz: por que vocês não tocam? Vocês são conhecidos pelos seus belos hinos. Peguem as suas harpas e toquem para mim daqueles belos hinos que vocês cantam em Sião, a cidade de Deus, seu santo monte. Mas como nós vamos cantar se nós estamos distantes da nossa terra? A identidade desse povo está enraizada no fato de que Deus os chamou e por misericórdia lhes deu uma terra para que eles fossem uma nação. Isso não existia mais. Não existia mais adoração. Do sábado eterno no jardim ao sábado esporádico, a sábado nenhum. Se acabou. Esse é o fim. Quem teria esperança numa situação dessa? Sombra, morte e a dor. Essa era a história desse povo. E num ato de ira, de desejo por reparação, o pai, a mãe, que viu seu filho ser esmagado, clama: Deus, por que você não esmaga o filho deles? Se o meu filho foi esmagado contra a pedra, por que o dele não? Essa é a oração suja. Por que você não faz justiça? Se a minha cidade foi arrasada, por que não a dele?
Que homem, que mulher poderia fazer justiça numa situação tão terrível? Esse salmo é incômodo porque ele é verdadeiro. Ele não tem resposta, ele não tem saída. Ele parece um fim amargo. Uma criança foi esmagada contra a pedra e pede-se a retribuição disso. E você, Deus? Aonde você está? Clama o salmista. Aonde você estava quando a minha criança foi esmagada? E aonde você está? O que você vai fazer quando eu clamar para que a criança do outro sofra o mesmo que eu sofri? Qual é a sua resposta? Deus, qual é a sua resposta?
Lucas capítulo 23, versículos 26 ao 38. Enquanto o conduziam, eles agarraram um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Acima dele estava a seguinte inscrição: esse é o rei dos judeus. E o capítulo termina dizendo: eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, a ação de trair e matar Jesus. E ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Então as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram a José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Depois do exílio, da triste história do povo invadido, a história parecia acabada, a nossa história parecia acabada. Era um povo que parecia abandonado, sem nação, sem templo, entregue a outros povos. Babilônia, Síria, Grécia, Roma, não importa, nunca havia liberdade. Será que Deus havia então se esquecido do seu povo? Será que depois de tanto tempo sendo rejeitado numa aliança unilateral, Deus havia desistido? Será que ele se cansou? Como esse problema do relacionamento subvertido se resolveria? Se nós escolhemos a maldição vez após vez, nós não tínhamos terra, mal éramos um povo. Nesse contexto surgia a esperança de um guerreiro libertador, alguém que traria a guerra, o sangue, com base na força, nas armas, traria a libertação. Havia algumas promessas de restauração. Poucos acreditavam, ainda que essas promessas tivessem sido feitas pelo próprio Deus. O povo tinha abandonado até mesmo a esperança. Mas eles haviam se esquecido que mesmo no exílio, mesmo fora do jardim, mesmo no deserto, eles haviam recebido uma proposta, uma promessa de restauração. Então o maior milagre já visto acontece. A maior loucura da história acontece. O Criador de toda a história, o Senhor de todas as coisas, se encontra na figura de um bebê, uma criança, incapaz, vulnerável. E ele cresce, ele prega, ele cura como nunca havia se visto antes. Ele até ressuscita os mortos. Os cegos veem, quem não andava volta a andar. E diante de todas essas maravilhas, o que acontece com o próprio Deus encarnado? Ele é rejeitado mais uma vez. Mais uma vez, o Criador é rejeitado pelas suas criaturas. Parecia sem fim, parecia sem solução. Quando nós voltaríamos a habitar com o nosso Deus, então? O que aconteceria conosco? Nós terminamos a última parte com uma pergunta dura. A criança de quem vai ser esmagada contra a pedra? Para satisfazer a justiça
pelo exilado e para trazer perdão para o opressor. Quem vai de encontro contra a pedra? E aonde Deus estava diante do sofrimento? Quando o seu próprio povo clama a Deus, quem vai pagar por isso? Ele mesmo vem. E é a própria criança de Deus que é esmagada contra a pedra. É o seu filho. Pelo bem do que causou a violência, pela salvação do que sofreu a violência. Cristo foi condenado com o crime de se dizer rei dos judeus. Não poderia haver outro rei na terra de César, não poderia haver ninguém que se dissesse filho de Deus, era blasfêmia. Mas aquela inscrição, rei dos judeus, em cima de sua testa, era muito mais do que simplesmente um crime cometido. Era uma verdade. Ele era o rei dos judeus. A criança esmagada contra a pedra não morria por um crime comum. Morria para pagar pelo mal que surgiu lá no jardim. Morreu para trazer uma resposta para essa pergunta pulsante: quem vai morrer e trazer ela de volta? Quem vai ser esmagado contra a pedra? Quem vai se pendurar numa cruz sem dó para que o relacionamento com o Pai fosse restaurado? Quem vai caminhar pelo deserto? Quem vai chegar na terra que nós pretendemos chegar? Quem vai sofrer tudo isso? Você sabe como o homem era crucificado? Com os braços estendidos e os calcanhares pregados, com um pedaço de ferro marcado numa cruz, para morrer. Não morrer porque alguém enfia uma lança nele e aí então a dor acaba, mas para definhar até a morte. Esse homem que carrega a cruz na via dolorosa, cheio de estilhaços, cheio de feridas abertas, destruído e humilhado, cuspiu no seu rosto porque essa era a maior humilhação que o homem poderia passar. E ele caminha rejeitado e sozinho, erguido para a desonra na cruz. Essa é a crucificação. Ela não é bonita, ela é a descrição perfeita do que é o pavor, o horror, o terror. E aonde Deus estava? Aonde Deus está quando eu sofro? Aonde Deus está quando meu filho sofre? Aonde Deus está quando meus pais sofrem? Aonde você está, Deus? Quando eu sou humilhado e quando tudo que eu encontro é a desesperança. O próprio Deus está na cruz. E Cristo vai, cai. E a grande subversão é a subversão do julgamento, que não cabia nele, mas a ele pertenceu. Quem vai resolver todo esse problema que nós mesmos causamos? O próprio Deus. Não há vitória na cruz. Não deveria haver. A cruz é o símbolo maior da derrota. A não ser que, como sempre, nessa história, a gente estivesse próximo de testemunhar mais uma grande inversão. Contigo o deserto floresce, contigo amanhã amanhece, contigo a tristeza se esquece de entristecer. Teu sopro que move as areias, teus olhos acendem candeias, teus dedos desfazem as teias que querem prender. A fonte exaurida renasce, a ovelha perdida aparece, a pedra maciça desfaz-se perante teu ser. Contigo a mesa é posta, contigo a festa se alonga, contigo a casa vazia se enche outra vez.
Lucas continua a história. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Do sábado eterno do jardim ao sábado esporádico do deserto, a sábado nenhum após a morte de Cristo. A subversão acontece no dia da adoração, porque o sábado é o dia das trevas, da derrota. O dia de adorar o Senhor era o dia de tristeza, agora porque o Senhor havia partido.
Mas no domingo eles encontraram a grande resposta para o mal. A resposta de Deus para um povo que o rejeitou, para um jardim fértil, para o exilado, para o que sofre, para a cidade sitiada, para o que caminha sem esperança. A sua própria criança esmagada não é contida pelo túmulo, não era ali o seu lugar. Nós fomos derrotados pelo pecado, mas não fomos abandonados por Deus. Mesmo que tenhamos virado as costas para Ele, nele nós encontramos a vida verdadeira. Então a grande loucura, a semente que nós mesmos plantamos, foi regada de outra forma no jardim de Deus. Agora, Deus vem até nós. Na cruz, que deveria erguer Cristo para a vergonha, Ele é erguido para a glória e para a vitória. E assim como do nada sua voz chama a vida, do caos Ele chama a ordem. Da cruz Deus faz surgir um homem vitorioso. Cristo, que pagou por cada um de nossos pecados. Seria loucura enxergar júbilo e celebração na cruz, mas Deus assim faz. Ainda ressurreto, mas carregando em suas mãos as chagas, Jesus Cristo desfaz as teias que nos prendem. A pedra maciça se desfaz perante Ele. E o povo que peregrina no deserto, que somos nós encontramos mais que uma terra, encontramos um oásis no abraço de Cristo, que acolhe mesmo até nós, seus inimigos, seus carrascos, seus maus feitores. Ainda contrariando toda a expectativa, essa história nos conta uma última subversão, uma última inversão. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a casa, a habitação de Deus com os homens, com a humanidade, para todos sempre. Pois com Ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus estará com eles, o próprio Deus, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse a João: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa história começa com nós mesmos abandonando o jardim, e termina com o próprio Deus descendo para nos encontrar. Essa é a grande loucura da cruz, o fato de que no fim a habitação de Deus conosco não se dá por um homem que sobe uma escada inalcançável, mas por um Deus que desce. A grande loucura é que, sem merecermos, Deus vem até nós. E como Cristo diz, está cumprido, Ele repete mais uma vez: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nossa cantata especial de Páscoa. Na verdade, a segunda cantata. E domingo passado foi uma cantata também, não foi? Foi uma cantata menor. Uma mensagem poderosa. A mensagem que ouvimos é poderosa. Tanto na letra das músicas, se você prestou atenção,
quanto nas mensagens que foram ditas aqui. Uma mensagem que começa falando do início de todas as coisas em Deus e como caímos e nos afastamos. E como fomos restaurados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Essa mensagem é a mensagem central das Escrituras, essa mensagem central da Bíblia. Fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo. Eu quero agradecer o Rei Jim, o esforço que fez e toda essa equipe aqui. Rafael de novo. Rafael 20% presbiteriano. 20% passe é nosso, né? As meninas aqui mais uma vez, né? Que nem vou agradecer, que é nossa também, né? Eu louvo a Deus por essa equipe maravilhosa e agradeço porque você está aqui, membro da igreja, você que está nos visitando. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós queremos convidar você sempre a voltar, sempre voltar, né? E sempre vai ser uma alegria maior, renovada ter você aqui. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, olha, a gente te recebe de braços abertos, para que você seja bênção aqui e para que a gente seja bênção na sua vida. Fiquei sabendo agora que uma das músicas que nós ouvimos aqui é do Ian, né? E ele escreveu as músicas, montou a coisa toda, a partitura, né? Então louvado seja o nome do Senhor também. Ian, Deus te abençoa em nome de Cristo. Eu tenho um aviso antes da gente encerrar. O mês de maio, muitos comemoram esse mês como o mês da família. E tem ano que a gente comemora como o mês da família, tem ano que não. E esse ano nós vamos ter uma programação especial, o mês inteiro, também a programação do nosso centenário. Toda quinta-feira do mês, nós teremos reunião de oração especial aqui na igreja, às 19h30. Não tem ali. Às 19h30. Cada quinta-feira será dirigida por uma das sociedades da nossa igreja. E é para toda a igreja. Toda quinta-feira, uma reunião de oração focada na família. Orar pela nossa família, pela sua família, pela família de tantos. Na última semana, não será na quinta, mas na quarta-feira, nós teremos um encerramento, né? Então, todo mês, nós vamos ter um luau da família, né, Ana Paula? Cadê a Ana Paula? Está ali, né? Vai ser no 17 de maio. E no último sábado de maio, nós vamos ter um grande encontrão da família presbiteriana. A gente vai sair para um lugar, passar o dia junto, né? Toda a família presbiteriana, comida e algumas outras coisinhas a mais, né? Então esse mês de maio, mês da família, então não se esqueça, você tem um compromisso nessas quintas. Reunião de oração, vamos clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família, e você precisa vir com toda a sua família. Lógico que nem sempre dá, porque tem gente que estuda e tal, né? Mas se você puder, você vem com a sua família. A quinta-feira, toda quinta-feira, e na última semana, na quarta-feira, nós teremos um trabalho especial, reuniões especiais, para a gente orar e clamar pelas nossas famílias. Amém? Vamos colocar em pé? Jesus Cristo morreu, Pai. E como somos gratos por isso. Porque Ele morreu a nossa morte. Ele morreu por causa da culpa que nós temos. E que foi atribuída a Ele. Pelo Teu amor, Pai. E pelo amor dEle. O Senhor o entregou e Ele se entregou. Uma morte cruel, cruenta.
uma morte dolorosa, terrível, sem dó. Te louvamos, Pai, porque Ele não está preso nessa cruz. Já não está mais na cruz. Ele reviveu, Ele está vivo, o túmulo está vazio. E por isso temos vida, e vida eterna, e vida em abundância. Vida para ser vivida aqui, e para ser vivida por toda a eternidade. Nós te bendizemos, Pai. Nós te bendizemos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade. Te agradecemos, ó Pai, por esse sacrifício que nos deu salvação. Somos salvos, Pai. Somos salvos por este amor. Faça-nos viver durante essa semana, Pai, com o coração aberto para receber as Tuas bênçãos e para viver para a Tua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós, povo de Deus, hoje e pelo século dos séculos. Amém. Dê um abraço em pelo menos 10 pessoas aí, em nome de Jesus.